Olá, eu sei que falar aí sobre saúde mental no meio corporativo é desafiador. Tem gente que não dá bola, tem gestor que acha que isso, não é um assunto que vale a pena conversar. Enfim, existem algumas variáveis, alguns fatores que podem influenciar na nossa fala, né? E que fatores são esses? O primeiro deles é a abertura da autogestão, né? A abertura da autogestão para esse assunto de saúde mental. Quanto maior a abertura, mais fácil a gente conseguir falar sobre isso, né? Mais fácil o entendimento da importância da saúde mental corporativa, né? De tratar esse assunto dentro do ambiente de trabalho. Então, essa questão da abertura da autogestão tem muita relação com qual é o significado de saúde mental para a autogestão. Qual é o sentido para eles de falar sobre isso na empresa? Né? O que é falar sobre saúde mental na empresa para a autogestão? O que a autogestão pensa sobre esse assunto? É algo relevante? Não é? Então, dependendo do nível de abertura, a gente vai ter mais facilidade ou menos facilidade de falar sobre esse tema dentro da organização. Então, esse é um dos primeiros fatores, ou dos primeiros aspectos que acabam influenciando na nossa fala. Um outro aspecto é a abertura dos líderes. Então, qual é o nível de abertura também dos líderes para a saúde mental? Qual que é a percepção deles do quanto a saúde mental impacta o trabalho, impacta os resultados deles e das suas equipes, né? Se ele precisou lidar em algum momento com a ausência de um colaborador que precisou se afastar para tratar algum transtorno mental, né? Como é que foi essa experiência para esse líder? Como que era a entrega desse colaborador antes e depois de adoecer? Como é que foi o retorno desse colaborador à equipe, ao trabalho? Então, toda essa experiência que o líder tem no dia a dia ali com as suas equipes, com seus colaboradores, também vão fazer diferença na percepção que ele tem do que é a saúde mental, né? Ou da importância que tem a saúde mental para o trabalho, para a organização, para os resultados, né? E principalmente, claro, para o colaborador. Então, esse é mais um aspecto importante para considerar quando a gente fala das variáveis que impactam na nossa fala de saúde mental. Uma outra característica, um outro aspecto que influencia na nossa fala também sobre saúde mental é a cultura da empresa, né? A cultura da empresa, ela recebe a influência, a diretriz, né? É claro que isso muito subliminar, da alta gestão, das lideranças. A cultura é o jeitão da empresa, é o jeitão, é a forma como a empresa funciona, como a empresa é no dia a dia. Então, o quanto essa cultura ela é aberta para o tema. Né? Se as pessoas geralmente falam periodicamente sobre esse assunto, né? Se existem campanhas de comunicação frequentes, se a saúde mental está na pauta das reuniões dos gestores, se existe um olhar do RH, da área de gente, né, já para essa questão da saúde mental, se já existe algum programa voltado à saúde mental, ou a promoção, ou a prevenção de transtornos mentais. Se existem algumas ferramentas que previnam esses transtornos. Enfim, né, se tem algum diagnóstico, se se fala nisso numa pesquisa de clima, se fala, né, se verifica como está a saúde mental e bem-estar dos colaboradores. Então, isso tudo são variáveis que vão impactar na cultura da organização relacionada à saúde mental, né? Qual é o nível de maturidade que a empresa tem para tratar desse assunto? Se você escuta informalmente aquelas piadinhas, os comentários pejorativos sobre o tema, ou quando o assunto saúde mental ele é tratado de uma forma mais séria, né, mais respeitosa. Então, essas coisas que você vai pegando ali no ambiente de trabalho, no dia a dia, no refeitório, nos corredores, nas conversas informais de café, né? O que você escuta relacionado à saúde mental vai construindo também essa cultura da organização. E ela também é um produto da cultura da organização.
Então, além da cultura, nós também temos um outro aspecto, que é a abertura dos colaboradores para esse tema. Então, o nível de abertura, ele também é impactado, o nível de abertura dos colaboradores também é impactado pela cultura da organização, porque ele pode ser um produto dessa cultura também. Né? Falar sobre saúde mental, para eles, pode ser um tabu. Então, perceba, é tabu? Né? Quando se fala em saúde mental, as pessoas ficam com receio, elas têm medo de falar sobre isso. As pessoas, os colaboradores, né, procuram ajuda somente fora da empresa sobre esse assunto? Ou levam essas demandas para a área da saúde ocupacional, lá para o técnico de enfermagem, para a enfermeira do trabalho, para o médico do trabalho, na consulta lá do periódico, né? Ou será que eles levam esse assunto para o RH, para a área de gente? Ou até mesmo, será que eles conversam sobre esse assunto ali na equipe, entre eles? Conversam com o gestor sobre saúde mental? Então tem tantas coisas que a gente pode ir percebendo, né, para entender qual é o nível de abertura dos colaboradores com relação ao tema. E isso tudo também, junto com as outras coisas que eu acabei de falar, eles vão formando, né, essas variáveis que impactam, que influenciam na nossa fala de saúde mental dentro da empresa, né, dentro da organização. E um outro fator muito importante nesse processo é você. O quanto você se sente preparado para falar sobre esse assunto ali na empresa onde você está. O quanto você se sente confortável para falar sobre saúde mental no ambiente corporativo. O quanto você está disposto para levar esse tema adiante, para reduzir os estigmas, às vezes enfrentar líderes que não entendem a importância disso. Então, além de todas essas outras variáveis que estão externas a você, né, uma outra variável que vai impactar a sua fala é você mesmo. É o quanto esse tema realmente ele é importante para você e o quanto você se sente preparado, se sente confortável, né, se sente à vontade, disposto a lidar com tudo que pode acontecer quando você começar a falar sobre isso. Quando você levantar a bandeirinha da saúde mental dentro da organização, né, da importância disso para o trabalho, para a nossa produtividade, para a entrega dos resultados, para o bem-estar dos colaboradores, né, do quanto isso vai impactar as famílias desses colaboradores lá fora também, enfim, né? Então, o quanto você está disposto a isso. Além, é claro, né, do que isso significa para a própria pessoa, né? Falar de saúde mental, o que significa para essa pessoa? Independente se é você, se é a alta gestão, né, se é a alta liderança, se são os líderes mesmo, né, se são os colaboradores. O que é falar sobre saúde mental para essas pessoas, né? Essa forma, a percepção que elas têm sobre esse assunto tem muita relação com as experiências, como a gente falou da liderança. Então, se já passou por algum problema, a própria pessoa já passou por algum problema, né, relacionado a isso, já teve algum transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, já passou por um processo de depressão ou um estresse crônico, enfim, né, uma situação mais delicada. Se ela tem pessoas na família que sofreram ou sofrem com isso também. Às vezes a pessoa conhece alguém que cometeu suicídio porque estava depressivo, né, num quadro grave de depressão. Né? Se essa pessoa já foi julgada de alguma forma por estar passando por um sofrimento mental, então tudo isso, todas essas variáveis vão formando a nossa percepção sobre o tema, sobre a abertura que a gente pode ter sobre esse tema ou não, porque tem pessoas que já passaram por algumas situações e elas querem se fechar e outras elas já passaram e elas acham importante a gente falar sobre isso, porque elas sabem o quanto foi importante para elas, sabem o quanto elas sofreram e o quanto tratar a saúde mental, né, tratar o sofrimento, na verdade, trazendo, né, melhoras nesse sentido para a pessoa, que ela recupere a sua saúde mental, o quanto isso é importante, o quanto foi importante para elas e o quanto pode ser importante para as outras pessoas. Então, esse conjunto de variáveis, né, que impactam a nossa fala, quando a gente fala sobre saúde mental, elas vão ser impactadas pela nossa percepção com relação ao tema. Resumidamente,
nós temos então pelo menos 5 fatores que vão me impactar positiva ou negativamente na fala sobre saúde mental dentro das organizações no mundo corporativo, né? Primeira delas é o nível de abertura da alta gestão, depois a gente tem o nível de abertura das lideranças, né? A cultura da empresa, a maturidade que a empresa está, né, para falar sobre esse assunto, o nível de abertura dos colaboradores e você. O quanto você está aberto, o quanto você se sente preparado, confortável e disposto a falar sobre esse tema dentro da organização. Há um tempo atrás, nós escutávamos muito aquele tipo de frase: olha, a gente não deve misturar vida pessoal com vida profissional. A vida pessoal deve ficar lá do lado de fora da empresa, né? E você não pode deixar essa vida pessoal atrapalhar o seu trabalho. Então, esse tipo de frase a gente veio escutando ao longo das nossas vidas. Vocês já devem ter escutado isso. E talvez vocês até já falaram para alguém sobre isso também, porque a gente foi educado pensando dessa forma, olhando para o trabalho dessa forma, né? Tentando entender que a gente precisa se dividir. Vida pessoal lá fora, aqui dentro eu sou a pessoa, né? Eu sou o profissional, na verdade, né? Eu sou a Candice profissional e a minha vida pessoal ficou lá. Só que acontece que a gente não separa muito isso, né? E quando a gente fala da saúde mental, é muito interessante porque nesse sentido a saúde mental ela sempre esteve muito relacionada à nossa vida pessoal. E é por isso que eu trouxe essa situação para vocês, né? Então, a gente sempre falou da saúde mental muito relacionado à nossa vida pessoal, né? Aos aspectos da nossa vida pessoal. Portanto, pouco ou nada se falava sobre saúde mental dentro das empresas, porque já existia essa questão. Isso aí é problema, tem que tratar lá fora, né? Não é coisa para trazer para dentro da organização. Mas, graças a Deus, ao longo do tempo isso tem mudado e tem mudado bastante, bastante mesmo, né? Claro, tem a pandemia que a gente não pode deixar para trás, mas antes dela a gente já via um movimento bem diferente de algumas empresas, tá? As empresas têm percebido que é impossível dividir, segmentar as pessoas ou esperar que elas façam isso. Não existe a gente se dividir no meio, essa parte aqui do cérebro agora é só profissional, lá fora, né, volta a parte pessoal. Não tem como fazer isso. Nós viemos inteiros para o trabalho e estamos inteiros lá fora também, né? E essa nova visão tem feito com que as empresas elas olhem para o seu profissional, para o seu colaborador de uma forma mais integral. Então, isso é um ganho muito importante pensando na saúde mental. Entendendo que é preciso, então, administrar o que a gente vive fora dos muros da empresa, os nossos problemas pessoais, a gente consegue administrar isso, a gente pode aprender a administrar isso, para que o impacto aqui dentro da organização, dentro do trabalho, dentro da minha área de trabalho, seja então reduzido nas minhas entregas, na performance, no meu desempenho, né? Então, eu administro os problemas lá fora para reduzir o impacto desses problemas naquilo que eu preciso entregar para a organização enquanto eu estou trabalhando. E por isso está crescendo o número de organizações que se sentem corresponsáveis pela saúde mental, pelo bem-estar dos seus colaboradores. Então, gente, é um ganho grande que a gente tem e um espaço grande de trabalho para nós também, né? E são essas empresas que hoje estão buscando profissionais que têm esse mesmo olhar, que têm essa mesma preocupação para atuarem aí no time de RH, no time da saúde ocupacional, nas áreas que cuidam de gente. Então, hoje já se tem uma preocupação muito mais genuína para olhar para as pessoas de uma forma mais integral. Isso, claro, nós estamos falando de uma turma aí de empresas, né? Não são todas ainda, mas eu acredito que esse movimento ele vem cada vez mais nessa direção, né? De olhar para o ser humano de uma forma integral e de repente a gente conseguir ajudar fornecendo ferramentas para esses nossos profissionais, para eles aprenderem a lidar com essas questões que impactam o nosso trabalho negativamente e vice-versa, né? Porque ao mesmo tempo como a minha vida pessoal, os problemas que eu tenho lá fora podem impactar negativamente o meu trabalho,
os problemas que eu tenho aqui dentro da empresa, né, as dificuldades, os desafios que eu tenho aqui, também podem impactar a minha vida lá fora. Então, o profissional que vai aprender a administrar, né, a lidar melhor com essas situações, a gerenciar melhor isso, ele vive tanto melhor no trabalho quanto melhor lá fora. Então, esse é um ganho muito grande que todos nós podemos ter diante desse cenário novo aí que se apresenta. No entanto, claro, é necessário você estar preparado para falar sobre saúde mental na linguagem corporativa. Então, as empresas estão se abrindo para isso. Estão procurando profissionais que tenham o mesmo olhar para isso também, que tenham um olhar de cuidado para a saúde mental dos seus profissionais, né? E aí você tem que aprender a falar essa linguagem da empresa, a linguagem corporativa, ou seja, de uma forma objetiva, uma forma estratégica, porque só assim você conquistará credibilidade, você vai ganhar autoridade sobre o tema e também vai expandir a sua atuação nessa outra área, né? Olhando para a saúde mental do colaborador, olhando depois para a qualidade de vida, né? Integrando as outras possibilidades aí que são possíveis. Então, para falar com a alta gestão e as lideranças, você precisa levar números, né? Esse povo lá da alta gestão, eles gostam de números, eles gostam de ver relatórios, eles gostam de ver indicadores, pesquisas sobre o impacto da saúde mental no desempenho dos profissionais, na redução de acidentes, sabe? Então, esse tipo de informação é importante quando a gente começa a falar sobre a relevância de tratar esse assunto dentro da organização. Pesquise sobre melhores práticas de saúde mental em grandes empresas e quais são os resultados que elas estão tendo com essas melhores práticas. Faça benchmarking com essas empresas que investem em programas de saúde mental. Então, vá atrás dessas informações, procure se calçar, né, e estar bem suportado, apoiado com essas informações, com esses relatórios, com esses números, para poder apresentar isso de uma maneira leve, mas que fale a linguagem da sua corporação, né, da sua empresa, do seu ambiente corporativo. Né, uma linguagem mais estratégica quando a gente trabalha a questão da saúde mental. Fale sobre a importância de ser uma empresa socialmente responsável, sustentável e corretamente gerenciada. Né? Você já deve ter ouvido falar da sigla ESG, Environmental, Social and Governance. Em português, os pilares do ESG, eles são o seguinte: ambiente, que são as práticas corporativas voltadas ao meio ambiente; social, que está relacionado com a responsabilidade social mesmo e impacto da empresa em prol da comunidade; e governança, ligada às políticas da gestão da empresa. Esse tema está muito presente hoje no ambiente corporativo, né? É uma linguagem que a alta gestão entende, as lideranças já estão escutando bastante também, estão trabalhando em função disso, principalmente as grandes organizações estão tendo um olhar bem amplo, né, com relação a esses temas. Então é uma linguagem, é algo que você pode trazer dentro dessa sigla, dentro desse tema, dentro disso que é algo atual, né, que as empresas estão olhando. E que faz muito sentido quando a gente fala de saúde mental também, essa responsabilidade social. Fale sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, não sei se você já ouviu falar também, busque informação sobre isso. A gente tem a ODS 3, que é relacionada à saúde e bem-estar, né? Então lá também tem uma oportunidade de trazer esse tema de saúde mental para a organização. O que a empresa está fazendo nesse sentido? Né? Fale sobre a certificação da ISO 45001, né, que é o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. Também tem várias oportunidades ali para a gente falar sobre saúde mental. Então perceba, tragam esses temas que são relacionados, né, ao negócio, à estratégia, né, à imagem da empresa também perante a sociedade, né, perante as outras organizações, a questão da própria concorrência ali, a competitividade. Então, são questões que estão muito dentro do mundo do trabalho, voltados a isso, né, a sustentabilidade da própria organização, aonde ela está inserida, e que você pode
falar de saúde mental, porque você consegue inserir esse tema dentro dessas possibilidades aí que eu falei para vocês e pode ter muito mais, tá? Enfim, a sua fala ela deve ser baseada na linguagem que a gestão fala, que a gestão entende, que a gestão dá credibilidade. Isso é importante, né? Isso é importante. Ter credibilidade naquilo que você fala. Quando você coloca essas questões, leva isso para uma discussão, né? É importante você trazer com credibilidade, gerar credibilidade. Mas lembre-se, esse discurso ele sempre tem que estar congruente, adequado, alinhado com o nível de maturidade que a sua organização tem. Quando o assunto é saúde mental. Então não queime fichas à toa, né? Primeiro você precisa analisar o cenário. Olha para o cenário, o que vocês têm ali? O que a empresa já tem? Já falam sobre o assunto? Né? Enfim, tem alguma ação que eles fazem hoje que tem relação com a saúde mental ou com o bem-estar dos colaboradores? Já existe algum programa de qualidade de vida? Já existe alguma ação isolada? Já existe lá no Janeiro Branco algum tema que foi trabalhado, uma palestra. Na Semana da Saúde em abril já existe alguma coisa que se fala sobre isso? Né? Já se trazem temas além da saúde física, já se fala de saúde mental? No Setembro Amarelo já se fala da prevenção ao suicídio? Então percebam quais são os movimentos que a empresa tem, né, que já existe, e que pode ser um indicador favorável aí para inserir esse tema de saúde mental de uma forma mais tranquila, né? Sem muita resistência, de uma forma um pouco mais natural. Né? Então, primeiro passo é analisar o cenário, analisar a cultura da organização. Depois, você vai se preparar para falar sobre esse assunto, de modo que você não assuste as pessoas, mas que gere de novo a credibilidade. Né, que gere autoridade sobre o tema. Precisa gerar isso, gerar autoridade. Você precisa saber do que você está falando, né? Você precisa saber como falar. Também tem que ser muito estratégico nisso. Né? E com cuidado, você vai aproveitando as oportunidades e vai conquistando esse espaço para a sua atuação, para proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável mentalmente para os seus profissionais, né, para expandir aí a sua atuação profissional dentro de onde você está, da organização onde você atua. E esse caminho, ele deve ser trilhado com muita inteligência, com muita estratégia. Se você hoje não consegue abordar esse assunto, né, com as pessoas que estão ao seu redor, aos poucos vai trazendo o tema à tona, né, vai falando com a alta gestão, sabe, vai soltando uma informação. Eu fui no evento, eu vi que empresa X está fazendo essa ação, eles tiveram ótimos resultados com isso, né? Então, vai aos pouquinhos plantando essa semente, porque a gente tem que ir com cuidado também, a gente tem que saber qual é o momento da organização, se ela está preparada para falar sobre isso, né? E como ela está para receber essa informação também. Então, às vezes, o começo é realmente trazer as palestras, trazer uma oficina de mindfulness, né? Na CIPAT, na semana da CIPAT, né? Que a CIPA promove. Então, faz um evento, né? Em algum dia, traz uma atividade relacionada à saúde mental. Acho que isso já vai despertando um outro olhar. Né? Porque a CIPAT ela é obrigatória, né? Dependendo ali do número de profissionais, a gente precisa ter. Então, tendo a CIPAT que é obrigatória, por que não incluir alguma coisa relacionada à saúde mental? Converse com o engenheiro de segurança, converse com os técnicos, né? Se coloque numa posição de compartilhar, de querer contribuir também com essa semana. Como que você pode contribuir isso, de repente trazendo alguma coisa relacionada à saúde mental, né? Então vá aos pouquinhos fazendo esse movimento que vai gerando um outro movimento também, que é de abrir espaço.
Daqui a pouco você vai ver, hoje é na CIPAT, semana que vem, no ano que vem você já consegue trazendo algumas outras coisas a mais. A CIPAT acontece lá, sei lá, por setembro, aí no começo do ano já tem o Janeiro Branco, já aproveita o Janeiro Branco ali também e vai trazendo esses argumentos, esses conteúdos, né, essas informações, vai plantando as sementes. Uma coisa importante dentro de todas as organizações, a gente tem, né, acontece infelizmente os acidentes, tem a parte da segurança do trabalho. Então atua ali com esse povo da segurança do trabalho. Por quê? Porque a pessoa que está bem emocionalmente, que está bem mentalmente, ela com certeza vai conseguir dar o seu melhor ali e isso vai reduzir o número de acidentes. Né? Claro, às vezes os acidentes são por alguns erros técnicos mesmo, alguma coisa de falta de treinamento, né? Uma falta de procedimento, algo que não foi feito da forma correta, mas participe também das investigações de acidente, né? Normalmente são feitas também por essa equipe da parte da segurança do trabalho. Participe com eles, verifique, né? Insira aos pouquinhos nesse contexto, né? Questione, às vezes a própria gestão ali do colaborador que foi né, que se envolveu no acidente, enfim. Questione se não estava acontecendo alguma coisa com ele, se fora da empresa não tinha acontecido alguma coisa que abalou emocionalmente, né? Às vezes uma separação, uma briga com o filho, enfim, a perda de algum ente querido e naquele momento a pessoa estava com a cabeça em outro lugar. Sabe, quando a gente começa a buscar esses pontos também e as pessoas começam a perceber que isso pode sim ter tido algum efeito, né, naquela situação que ocorreu o acidente, eles começam a olhar a saúde mental daí de uma outra forma. Infelizmente, às vezes é pela dor que a gente consegue colocar, né, trazer um assunto mais sério à tona. Bom, a gente viu a pandemia, né? Todos nós estamos ainda, né, vivendo esse momento, mas quando tudo começou, foi pela dor que a gente aprendeu muita coisa e as empresas também, né? Foi por ali que, as pessoas começaram a despertar que todo mundo tem saúde emocional, tem saúde mental, não é só saúde física, que muita coisa daquilo que estava acontecendo estava impactando no nosso trabalho, na nossa forma de olhar aquilo que também a gente precisava responder, né? O nosso desempenho, o próprio home office trouxe problemas muito sérios para muitas pessoas, né? Para muitas ajudou, mas para outras que não estavam preparadas a lidar com esse isolamento, a ter que ficar ali só falando por uma tela com a outra pessoa, né? Elas tiveram mais dificuldades também, né? De repente ter que se ver dentro de casa com filhos, com o marido, trabalhando, tendo que dar conta de fazer a comida porque não estava na empresa para almoçar no refeitório, dar conta de ficar com as crianças ao mesmo tempo que estava trabalhando porque não tinha escola, né? E aí aquilo foi gerando um estresse grande e acabou adoecendo muitas pessoas também. Então, ali foi pela dor, infelizmente também foi pela dor que muitas empresas despertaram. E às vezes isso dentro da nossa organização, da empresa onde você trabalha, pode ser um caminho, né, para você ir conquistando aí esse espaço e a saúde mental ir ganhando, né, mais relevância também aonde você está. Então esse é mais um ponto que eu acredito muito importante. E daqui a pouco você vai ser chamado então para abordar essas questões em reuniões de gestores, vai participar das reuniões de investigação de acidente, né? Vai participar do planejamento estratégico com esse viés da saúde mental, né? Vai se tornando referência no assunto e desenvolvendo, ajudando, né, essa empresa a desenvolver uma cultura de saúde mental. De fato, né, uma cultura, disseminando essa cultura de saúde mental. Mas é um passo de cada vez. Não adianta a gente chegar já com todas aquelas informações que eu falei, né? Fala do ESG, fala da ODS, fala da ISO. Não é assim, né? A gente precisa entender qual é o momento da empresa e qual é, né, de que forma a gente chega
para também a gente não queimar uma ficha em vão e de repente botar tudo a perder e não ter a oportunidade de falar sobre isso novamente em outro momento, né? Então faça a sua parte, ajude a sua empresa a se desenvolver em saúde mental. Todos ganham com isso.